porque o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por 12 votos a 5, um parecer que recomenda o arquivamento de 2 representações abertas sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por aquelas declarações sobre o AI-5. Os parlamentares ainda podem recorrer ao plenário para pedir uma nova análise. Se o recurso tiver 51 assinaturas e for aprovado em plenário, o caso será reaberto. Eduardo Bolsonaro afirmou em uma entrevista à jornalista Leda Nagli, em outubro de 2019, que se a esquerda radicalizar no Brasil, uma das respostas do governo poderá ser via um novo AI-5. As declarações foram dadas quando ele falou sobre os protestos de rua que ocorriam na época em países da América Latina como Chile. Após a fala do deputado, o PSOL, Rede, PT e PCdoB protocolaram 2 representações no Conselho de Ética. Os partidos alegaram haver afronta ao decoro parlamentar e pediram a perda do mandato de Eduardo. O filho do presidente da República se defendeu e negou ter quebrado o decoro parlamentar ou ter incitado qualquer tipo de contradição às normas constitucionais. Falando em Eduardo Bolsonaro por aqui, nós teremos o Direto ao Ponto nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan, a partir das 9h30 da noite. O nosso Augusto Nunes entrevistará o deputado federal e filho do presidente da República. Serrão, como é que você vê esse arquivamento do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro? O arquivamento foi correto. Mais uma vez, estamos diante de guerra de narrativa. É isso que a esquerda tem feito no parlamento o tempo todo. Perder tempo discutindo essa questão. A opinião do Eduardo Bolsonaro não interessa se você é a favor ou contra dela. Ele emitiu a opinião, ele tem direito de emitir a sua opinião. Agora, não cabe perder tempo com isso. E a gente continua entrando na guerra narrativa e perdendo o precioso momento de discutir questões nacionais mais relevantes. Por exemplo, ainda agora, o Supremo falou da questão da Covid-19, das mortes por Covid, lamentáveis, 300 mil mortes. Tá, e as 1,5 milhão de mortes e desaparecimentos que ocorreram entre 2007 e 2017 no Brasil. Ninguém no Supremo fala disso, ninguém no Parlamento fala disso. São números oficiais. Em relação a quê? De pessoas que sumiram. Você tem mortos, que são 618 mil, mais um número parecido de desaparecimento de pessoas. Isso é uma guerra urbana que o Brasil sofre e ninguém fala dela. Muito bem. Fala da pandemia? Deixa eu passar a palavra para a nossa Amanda Klein. Vai lá, Amanda. Bom, também se fala muito pouco sobre os mais de 400 mortos e desaparecidos da ditadura militar, né? Segundo a Comissão Nacional da Verdade, além dos milhares de torturados. Eu acho que esse desfecho sobre o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética já era o esperado, né? O Conselho raramente pune o caça-deputados, a não ser quando há um clamor popular muito grande, que não era o caso. Aliás, o caso mais emblemático é o da deputada Borges, que frequenta o Congresso até hoje com tornozeleira eletrônica, acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido. Eu acho a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro muito grave. Eu não sei se ela é passível de cassação, até porque há precedentes do próprio pai do deputado, hoje presidente Jair Bolsonaro, que em 99, numa entrevista à televisão, quando disse que o Congresso deveria ser fechado, então o senador Antônio Carlos Magalhães disse à época que ele deveria ser cassado por isso. Se ele tivesse visto e ouvido a entrevista, ele deveria ser cassado por isso. E não foi. O presidente Bolsonaro, enquanto deputado, foi campeão de representações e processos no Conselho de Ética e nunca sofreu nenhuma punição severa por conta disso. Eu acho a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro grave porque o AI-5 inaugurou a fase mais dura da ditadura militar. Suspendeu habeas corpus, fechou o Congresso, cassou direitos políticos, né, limitou a liberdade de expressão e instituiu definitivamente a tortura como política de Estado. Então, ele é um representante do povo, ele tem um mandato eleito democraticamente. E aí ele exalta um instrumento que fechou o Congresso e restringiu as liberdades civis, democráticas, políticas, não faz sentido, né? Então, há um fascínio desse governo por esses regimes autoritários e por essas medidas, por esses regimes de exceção. E se houvesse protestos, como houve, como aconteceu no Chile, pedindo por uma nova constituinte, então quer dizer que a resposta legítima a isso seria invocar um novo AI-5, convocar um plebiscito? Não faz sentido nenhum, mas é o que temos no Brasil hoje. Muito bem. Constantino, faz sentido?
Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que foi muita coisa. Em primeiro lugar, o que aconteceu no Chile foi baderna, né? Foi tentativa de golpe ali, pelo menos uma parte daquelas pessoas que foram para a rua tocaram o terror. Mas sempre que é a esquerda que faz manifestações ultraviolentas e agressivas, tem jornalista dando um jeito de defender. Só para contextualizar, porque o Serrão estava falando de 1,5 milhão de mortes só ligada à violência nessa década, né? São 60 mil mortes por ano, mais ou menos, de violência. A Amanda puxou da cartola 400 mortes, não são 400 mil, 400 mortes em 2 décadas de regime militar. Então, acho que faltou só a gente contextualizar na ordem de grandeza do que a gente está falando. Sobre o arquivamento do deputado, do caso do deputado Eduardo Bolsonaro, totalmente adequado o arquivamento. Eu e a Amanda tivemos a oportunidade de entrevistá-lo recentemente e eu perguntei exatamente isso para ele. Deputado, foi uma análise ou uma apologia? Né? Dei o direito dele explicar melhor. E ele falou, uma análise, assim como o Paulo Guedes mencionou às 5. Se eu virar agora e falar o seguinte aqui ao vivo, olha, se o Supremo continuar abusando do jeito que está do poder, rasgando a Constituição, eu acho que não é absurdo imaginar que vamos ter uma revolução no país. Eu estou fazendo apologia à revolução ou eu estou fazendo uma análise? Eu estou fazendo uma análise, eu estou vendo onde a coisa vai dar. O Supremo está esgarçando o tecido institucional, alguma hora esse troço vai arrebentar. Está evidente para mim e para muita gente. Então, é diferente fazer uma análise de fazer uma apologia. Agora, mesmo no caso de apologia, né, vamos aqui apontar também o duplo padrão e a hipocrisia dessa esquerda radical, que foi a que provocou, inclusive para começo de conversa, o caso do deputado, né? É a mesma esquerda que aplaude Cuba até hoje, que vive numa ditadura sanguinária que matou mais de 15 mil pessoas só fuziladas no paredão e no começo, né? Defendem Venezuela até hoje. Até hoje, PSOL, PT defendem Maduro, que é um ditador, né? Então, se o problema é apologia à ditadura, que um parlamentar não poderia fazer porque seria contraditório ao seu mandato, tem que fechar os partidos de esquerda radical no país. Tem partido que usa comunista no nome até hoje. Onde é que está o comunismo democrático que ninguém me mostrou até agora? Então, eles pregam nos estatutos uma ditadura do proletário, muitos deles. O socialismo é sinônimo de regime opressor. Então, no mínimo, falta coerência. É o eterno duplo padrão. Então, tudo isso é um circo, né? É um circo e eu não consigo imaginar outra coisa saindo mesmo dessa esquerda radical, porque coerência eles nunca tiveram e nunca vão ter. Amanda, quer comentar essa fala do Constantino? Não, a gente realmente teve essa entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. É o que eu disse, eu acho que há precedentes para não cassar o mandato do deputado por isso. Eu não acho que seja um motivo forte o suficiente, vou ser muito sincero. Eu acho grave a acusação, a declaração dele, acho muito grave. Acho que ele, como deputado federal, não deveria fazer esse tipo de declaração, mas não acho que haja um precedente, uma tendência no Conselho de Ética de fazer essa cassação. E a cassação, obviamente, de um mandato parlamentar, de um mandato de alguém que foi legitimamente eleito pelo povo, é um instrumento muito gravoso. Então, acho que talvez, se fosse uma advertência a outras penas mais leves, fizesse mais sentido. Mas, de fato, a cassação de um mandato parlamentar pela liberdade de expressão e levando-se em conta a imunidade parlamentar que realmente existe, eu acho que seria um instrumento muito gravoso. O grande líder e ideólogo petista José Dirceu de Oliveira e Silva, ele disse que o PT voltaria a tomar o poder e não seria pela via eleitoral. E ninguém incomodou José Dirceu com essa declaração gravíssima que ele fez. Claro que ele não é parlamentar, ele é ex-presidiário, né? Então, nada aconteceu com ele, mas isso aí é muito grave, apologia à ditadura, ataque às liberdades, é isso que a gente está vendo o tempo todo. A nossa esquerda é só narrativa, ela não tem proposta efetiva para melhorar o Brasil. E aí fica nessa guerra, nessa disputa boba do que um fala e o outro não fala, não se chega a conclusão nenhuma e o país segue com o covidão, o poder covidiário mandando na gente.